Bom, questão 5. Ele diz, dá aquela introdução, esse batom aqui é para folha no VAR, que tá voando com o ventilador, que Portugal usa centilitro, no Brasil usa mililitro, né? Ele pergunta qual é a relação entre mililitro e centilitro, e entre centilitro e litro. Bom, assim como o metro, o litro é dividido em 10, em 100 e em 1000, né? O metro é dividido em metro, decímetro, centímetro e milímetro, né? E o litro, ele é dividido entre litro, decilitro, centilitro e mililitro, da mesma maneira. Então, a gente sempre divide o litro em 10, e depois o resultado em 10, e depois o resultado em 10, e por aí vai. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1 litro, tá? Então, eu vou colocar aqui litro. Se eu pegar e dividir essa coisa aqui em 10, eu vou ter 1 litro sobre 10, né? Vou até colocar mais pertinho, que eu não vou ter espaço. Eu vou ter 1 litro sobre 10, que eu posso representar também por 0,1, né? Quando eu divido por 10. Isso aqui é o decilitro. Se eu pego essa galera aqui, esse resultado aqui, e divido por 10 de novo, então é 1 litro, que estava sobre 10, né? Agora vai ser sobre 100. Se eu dividir por 10, eu acrescento mais um zero, que eu posso também representar por 0,01, já que eu dividi por 10 eu coloco mais um zero, lembrando que quando a gente usa vírgula no número, tudo que está à direita da vírgula é 10, cada casa é 10 vezes menor, né? Se tivesse à esquerda da vírgula, seria 10 vezes maior, mas é 10 vezes menor, né? Então, o 100 é menor, é 10 vezes menor do que 10, que é 10 vezes menor do que 1, ao contrário do que a gente está acostumado. Então, aqui eu tenho centilitro, que é o 0,01 litro, né? Tá aqui o litro. Aí eu vou lá e divido ele por 10 de novo, para ficar ainda menor. É o mesmo que 1 litro sobre, tava ali em 100, vou botar mais um zero para dividir por mais 10. 1 sobre 1000 ou 0,0, eu boto mais um zero, 1 litro. Isso aqui é o mililitro, tá? Então, ele pede para pesquisar qual é a relação entre o mililitro e o centilitro. Olha, o mililitro, ele é 10 vezes menor do que o centilitro, né? E entre o centilitro e o litro, o centilitro é 100 vezes menor do que 1 litro, né? Eu dividi primeiro por 10 e depois dividi por 10 de novo, então é a mesma coisa que dividir por 100. Então, é isso aí. O mililitro é 10 vezes menor do que o centilitro e o centilitro é 100 vezes menor do que 1 litro. Eu fiz aqui uma mágica e pum, apareceu aqui escrita a letra B. Olha que lindo. Mas então, ele fala que para uma reunião são necessários pelo menos 2 litros de refrigerante. Quantas garrafas de 34 centilitros são necessárias? Bom, primeiro para a gente entender, porque a gente não está acostumado com esses 34 centilitros, a gente tem que saber o que são eles em mililitros, só para a gente entender, né? Afinal, é a unidade de medida que a gente usa mais. Lembra que centilitro é 10 vezes maior do que o mililitro? Não é? Então, 34, vamos começar por aqui, 34 centilitros é igual a 340 mililitros, né? Então, eu tenho 2 litros. Quantas garrafas de 34 centilitros eu preciso? Eu não vou usar essa unidade aqui. Eu só estou colocando aqui esses 340 mililitros para a gente entender, conseguir visualizar melhor, né? A gente conhece as garrafas de 600, de 290, então só para visualizar, mas eu não vou usar essa unidade aqui não. Eu vou usar o quê? Eu tenho 2 litros, e 2 litros é o mesmo que quantos centilitros? É o mesmo que 200 centilitros. É isso aqui que eu vou precisar, essa medida. Então, quantas garrafas de 34 centilitros eu preciso? Bom, se eu preciso de 200 centilitros e as garrafas todas são de 34, eu tenho que pegar esses 200 e dividir por 34. Isso vai me dar aproximadamente 5,88. Eu já tinha feito essa conta antes, né, para não ficar agora desesperada fazendo. 5,88 garrafas. Porém, eu não posso comprar 5 garrafas e 0,88 garrafa, né? Então, eu preciso de 6 garrafas.
Então, para essa reunião, eu preciso de 6 garrafas, porque 5 garrafas não me basta, porque eu ainda tenho essa parte aqui. Eu não tenho como comprar só isso daqui, eu preciso comprar a garrafa inteira, então eu preciso de 6 garrafas para conseguir os 34 centilitros e ainda vai sobrar um pouco. Agora eu vou fazer uma mágica, vai aparecer aqui assim a letra C também. Tcharam! Apareceu. Então, na letra C ele fala que... Eu abreviei, tá, as questões. Não escrevi exatamente como tá na prova, não, porque, né, haja paciência. Nos Estados Unidos é utilizada a onça fluida, normalmente em garrafas de refrigerante, e que ela equivale a aproximadamente a cerca, né, eu coloquei a cerca de 2,95 centilitros. Na verdade é 2,957, para ser um pouquinho mais exata e tal, mas não vem ao caso agora. As latas de refrigerante no Brasil são de 350 mililitros. Quanto é esse volume em onça fluida, né? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu sei que uma onça fluida... one fluid ounce equivale a 2, aproximadamente, né? Mas vamos colocar como se fosse exatamente 2,95 centilitros, né? E eu quero saber os 350 ml. Primeiro, eu quero descobrir o que eu preciso fazer aqui. Eu posso simplesmente cortar esse zero aqui, porque 350 ml não é a mesma coisa do que 35 centilitros, não é? Então, se eu pego isso aqui e corto esse zero, eu tenho 35 centilitros, que é a mesma coisa que 350 ml. E como eu já estou aqui com centilitros, já fica mais fácil. Então, quanto será em onça fluida esses 35 centilitros? É uma regra de 3, né? Você lembra como é a regra de 3? Eu multiplico o trocado. Então, esse igual a... O x é igual a esse vezes esse sobre esse, né? Dividido por esse. Então, x é igual a 35 vezes 1. Não vou nem colocar, né? Pelo amor de Deus, 35 vezes 1. Dividido por 2,95, que vai dar aproximadamente 11,86 onças fluidas. Vou aproximar aqui para você ver. É isso aqui que vai dar. Aproximadamente igual a 11,86 onças fluidas. Agora, peraí que vai acontecer outra mágica, vai aparecer a letra D. Tadã! Apareceu escrito mágica. A letra D pede: qual é o volume em onça fluida de uma garrafa de 34 centilitros? Bom, é o mesmo cálculo que eu vou fazer aqui, simplesmente que eu substituo aqui por 34, né? Então seria só substituir aqui em cima por 34, mas eu vou fazer o esquema aqui todo para ficar mais fácil. Uma onça fluida... Ui, o que foi isso? FF? Foo Fighters? Equivale, né, a 2,95 centilitros. X vai equivaler a 34 centilitros. Eu vou fazer a regra de 3. X é igual a 34 vezes 1, que eu não vou colocar, porque vezes 1, colocar vezes 1 é ridículo, sobre 2,95. Isso aqui vai dar aproximadamente 11,52 onças fluidas. Então, qual o volume em onça fluida? É isso aqui, aproximadamente, que nem dizia um professor de matemática meu quando eu era no colégio, que isso aqui é igual, isso aqui é iguão. Então, é iguão a 11,52 onças fluidas. Adoro esse iguão. Falei isso, vou falar isso pra sempre. Se um dia eu fosse professora de matemática e ensinar isso pros meus alunos, todo mundo ia sair da escola falando errado. Então é isso, 11,52. Aqui as respostas desde o início, olha as respostas ali. Aí se você precisar pausar o vídeo, o desenvolvimento de cada uma delas. Não é tão difícil assim, tá?